as palavras do Santo Evangelho apague os nossos pecados. Amém. Amém. Que bom que nós estamos aqui nesta celebração, para meditarmos a palavra de Deus, tão rica para nós, que vem com esta mensagem tão importante, a mensagem dessa misericórdia de Deus. Uma misericórdia que se manifesta muito através da paciência de Deus. A gente vê nas leituras de hoje como Deus é paciente. Então essa é uma das grandes características desta misericórdia de Deus, a paciência. Que é paciente com o seu povo, que vacila, que erra, tem tantas infidelidades, mas Deus está ali insistindo com o seu povo, continua indo ao encontro do seu povo. Na primeira leitura a gente vê que naqueles dias, esses dias aqui, são os dias em que o povo estava na Babilônia, escravo, depois que foi preso, E aí, nesse tempo em que o povo ficou preso, eles começaram a pensar, começaram a refletir nas suas infidelidades. Começaram a refletir no que tinham feito de errado para Deus. E aí diz assim: naqueles dias todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Diz que todos os chefes dos sacerdotes e o povo, ou seja, todos os religiosos, os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis, se formos trazer hoje para a nossa realidade, imitando a prática daqueles que não são cristãos. E aí a gente vê a paciência de Deus diante desse povo, que multiplicava as suas infidelidades, a paciência desse povo que pecava contra Deus constantemente, fechava o coração. Aí diz aqui na leitura: o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os, exortando com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Então é uma das maneiras de Deus manifestar a sua misericórdia para com o seu povo. Deus ele insiste todos os dias, vai admoestando, vai falando, dirigindo a sua palavra ao seu povo, porque ele tem compaixão. O povo multiplica as infidelidades e Deus continua sendo paciente, continua tendo compaixão. Essa é uma característica da misericórdia. E essa é uma característica que nós precisamos buscar constantemente também. Porque ao nosso redor nós vamos também nos deparar com isso. Primeiro que nós somos esse povo que muitas vezes também multiplica suas infidelidades para com Deus. Que muitas vezes despreza a Deus. E Deus ele continua dirigindo a sua palavra, continua intervindo de várias maneiras, às vezes de maneiras, como a gente já falou aqui, tão inesperadas, de maneiras bem simples, de maneiras às vezes um pouco mais extraordinárias, mas Deus está sempre dirigindo a sua palavra para poder nos atrair, porque é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. Então a misericórdia ela se manifesta com essa paciência de Deus. Essa paciência que para nós seres humanos muitas vezes é difícil, Imagina você falar com uma pessoa 10 vezes, 20 vezes e fala e a pessoa nada e nada. Ou a gente desiste de dirigir a palavra àquela pessoa, ou a gente se irrita logo, é melhor deixa para lá, deixa a pessoa quebrar a cara, Então, mas a paciência de Deus ela é diferente, ela se manifesta dessa maneira, um Deus que insiste, que continua dirigindo. Aqui diz, na leitura, Deus não se cansa de enviar de enviar os mensageiros ao seu povo. Deus não se cansa de dirigir a sua palavra ao seu povo, sempre com paciência. E aí dos enviados de Deus. Olha só o que acontecia no contexto dessa leitura, Eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa
E aí a gente viu quantas consequências. Quantas consequências porque o povo mesmo assim zombou, mesmo assim não deu ouvidos às palavras de Deus, continuou distante, continuou se afastando desse Deus, e aí vieram as consequências. As consequências que nós aprendemos que não é castigo de Deus, foram consequências por causa da desobediência, por causa de um povo que não quis dar ouvidos. Deus estava sempre ali alertando, dizendo, direcionando, mas o povo zombava dos que falavam, não queria dar ouvidos, não queria seguir o caminho certo, né? Continuou se distanciando desse Deus e as consequências vieram. As consequências vêm. Sempre vai vir as consequências das nossas infidelidades. Não tem para onde correr. É importante a gente entender também a misericórdia de Deus nesse sentido. Deus ele vai nos perdoar as nossas infidelidades? Sim ou não? Sim. Vai perdoar os nossos pecados? Sim. Só que nós vamos ter as consequências. Aí é que está o problema. Deus ele vai direcionando, ele vai dizendo que eu preciso viver a castidade, que eu preciso viver os mandamentos, que eu preciso seguir sua palavra. Ele vai direcionando, Deus está aí, direcionando o tempo todo, nos orientando, nos admoestando, nos dirigindo a sua palavra. Constantemente Deus está assim. Mas aí nós precisamos entender, né, uma coisa importante. As consequências dos nossos erros, elas vão ficar. Deus ele vai perdoar o assassino que está lá no presídio, assassinou alguém, cometeu um grande erro, foi uma grande falta e um grande pecado, não só uma falta contra a ética, né, contra a sociedade, mas um grande pecado diante da lei de Deus. Ele vai ter misericórdia, vai perdoar aquele pecado, vai apagar aquele pecado daquele homem, só que ele vai pagar as consequências. Ele vai ser preso, ele vai ser, muitas vezes ele vai sofrer consequências também por causa do olhar da sociedade, vai ter muitas consequências, vai ter que ir para a penitenciária, inclusive, né, a penitenciária inclusive foi até criada pela Igreja Católica, né, há muitos séculos atrás, com o intuito da pessoa pagar uma penitência, né, por isso que o nome penitenciária, que é a pessoa cometeu um erro, a igreja não criou, né, a penitenciária não para a pessoa ir lá e morrer lá, como hoje, né, as penitenciárias estão, e aí a pessoa ser esquecida. Não, para ela poder refletir, pagar uma penitência, ficar distante da sociedade e refletir na sua vida e dali, quem sabe, brotar um arrependimento. Mas é claro que para que isso aconteça, os católicos precisam estar lá dentro da penitenciária evangelizando, levando o evangelho para aqueles que erraram contra o evangelho porque talvez não conheciam. Então os católicos precisam ir lá com aqueles que estão presos, né, para poder eles refletirem nas suas condutas. Então vai ter as consequências do erro, vai ter as consequências. E aí a gente vê no evangelho que uma grande consequência das nossas infidelidades, de não acreditarmos em Deus, de não seguirmos esse Deus, é justamente perder a salvação. Diz o Evangelho que Deus ele amou tanto o mundo, olha só, amou tanto a ponto de enviar o seu único filho. Isso é uma grande prova de amor. Os pais, aqueles que são pais, têm filhos, eles podem refletir, podem entender muito melhor. Que prova de amor, você entregar o seu único filho para dar a vida por quem não merece. Imagina só, você é capaz de dar a vida por alguém? Talvez se aquela pessoa pelo menos merecesse, né? Poxa, vale a pena dar a vida por essa pessoa. Mas se for uma pessoa que nem merece, se for uma pessoa como esse povo aqui, de cabeça dura, que multiplica as suas infidelidades, que zomba de Deus, que não quer nem saber, e você está ali insistindo, ajudando, então vale a pena dar a vida por aqueles que merecem, mas por quem não merece não vale a pena. E aí Deus envia o seu único filho para dar a vida pela humanidade que não merecia. E aí diz, e todo aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Olha a consequência de não acreditar, de não aderir essa fé em Cristo. A consequência é perder a salvação.
E aí a gente precisa entender uma coisa muito básica, que nós talvez já escutamos muitas vezes. A gente precisa entender que fé é essa que eu preciso ter. Aqui o Evangelho, ele vai dizer que nós precisamos crer em Cristo para sermos salvos. Mas que fé é essa que eu tenho que ter em Jesus? Qual é essa fé que eu tenho que ter no Filho único de Deus que foi enviado? Aí a gente tem que lembrar, né? Fé significa crer, confiar e depender. Não é só acreditar que Deus enviou. Não é só acreditar que Deus amou tanto o mundo, como diz o Evangelho, e enviou o seu Filho. Não é só acreditar nisso. Eu preciso também confiar. E depositar essa confiança significa aderir à fé em Jesus, aderir aos seus ensinamentos, seguir Jesus de verdade. Eu preciso depender de Jesus. Eu preciso depender desse segmento. O meu segmento a Jesus vai ser a minha salvação. Eu dependo disso. Eu dependo desse segmento para que eu tenha a salvação. Então vai muito além do que simplesmente acreditar. Vai parte de eu aderir esse segmento de Jesus. Eu realmente seguir com comprometimento. Eu estava até lembrando agora, até ri um pouco, né? Porque eu tenho muitas imaginações assim, né? Tanto é que quando eu era mais adolescente, o meu apelido era Bob. Não sei se vocês chegaram a assistir aquele desenhozinho, O Fantástico Mundo de Bob. Alguém já assistia do tempo de vocês? A Edmara, é do tempo dela. Ó. O Fantástico Mundo de Bob. Era um desenhozinho, aí o garotinho, ele viajava na imaginação dele, né? Com um monte de coisas. E aí eu tenho essa mania. E aí às vezes eu ficava lá e aí os colegas percebiam as coisas que eu falava e tal. E aí eles me apelidaram de Bob, né? Na hora do futebol. Vai, Bob, toca a bola, Bob. Meu apelido era Bob. E aí eu estava lembrando, né? Porque eu estava imaginando. Na minha imaginação, né? Eu estava imaginando as comunidades, as igrejas hoje, igual a quando tem aquele Black Friday. Black Friday, no final de ano, geralmente o pessoal faz, né? Depois do final do ano, Black Friday, tudo fica pela metade do preço, né? Um descontão, e aí os shoppings lotados, as frentes do shopping lotado. Quando abre a porta, as pessoas nem esperam abrir direito, a pessoa já passa por baixo das portas, entrando, pegando os produtos mais baratos e mais promoções. E aí na minha imaginação iria acontecer isso hoje nas igrejas, né? Porque novamente foi liberado a celebração presencial, então na minha cabeça eu imaginava aqui os coroinhas, todo mundo já aqui cedo, né? Na comunidade, todo mundo da música aqui, eu até estava preocupado, eu até pensei em ligar para o seu Johnny, vamos ver se dá para fazer a celebração lá em cima, porque hoje foi aberto, né? As celebrações presenciais, então vai ser aquela coisa, aquela correria, vai ficar lotado aqui, imagina. Porque realmente nós ainda não acreditamos em Jesus. Ainda não acreditamos, como diz o Evangelho, no nome do Filho de Deus. Esse Filho de Deus que está na Eucaristia, que eu dependo dele. Eu tenho que confiar que aqui está o meu alimento e eu dependo desse alimento. Eu dependo da Eucaristia para viver. Isso é essa fé que o Senhor pede, que exige de nós crer, confiar e depender. Eu dependo da palavra, eu dependo desse momento, eu dependo dessa comunhão com os irmãos. Eu dependo dessa comunhão eucarística, mas que também passa pela comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Como o Papa Francisco nos ensinou, não adianta só comungar a cabeça. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Nós somos o corpo e precisamos comungar o corpo de Cristo. Não só a cabeça, né? Ele até diz, quando a pessoa só vem aqui para celebração e pega a Eucaristia e aí depois vai, não tem compromisso nenhum com a sua comunidade, não tem aquela vivência em comunidade e a pessoa só está comendo hóstia. Porque ninguém comunga só a cabeça de Cristo, a gente comunga o corpo e a igreja é o corpo. Se eu não acredito na minha igreja, se eu não tenho comunhão com a minha igreja, se eu desprezo a minha igreja, então não é comunhão, eu não estou fazendo, só estou comendo hóstia. Então nós precisamos entender que fé é essa que Jesus pede de nós, que o Evangelho vem nos falar hoje. Essa fé nessa misericórdia de Deus, que está sempre de prontidão, sempre paciente, né? Conosco ali, insistindo,
com a sua paciência que se manifesta, né, com um povo que vai errando, vai vacilando, que não merece essa misericórdia, não merece essa paciência, mas mesmo assim ele está ali. E é interessante que na segunda leitura até vai dizer, ó, Deus é rico em misericórdia. É uma riqueza, imagina. Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo. Olha só que interessante isso aqui, gente. Deus é rico em misericórdia por causa do seu grande amor com o qual Ele nos amou quando ainda estávamos mortos pelo pecado. Ou seja, Deus ele não é misericordioso agora que eu estou aqui. Deus ele não manifesta na minha vida o amor dele agora que eu sou diácono, que eu estou servindo a Ele, que eu me dedico a Ele. Não. Mesmo antes de eu conhecer esse Deus, quando eu estava morto pelo pecado, quando eu não sabia, nem queria saber desse Deus, Ele já estava ali, ó, sempre com esse amor. É interessante essa leitura para a gente refletir, porque ele diz assim, ó, é por graça que vós sois salvos, porque é graça de Deus, é de graça. Não é por causa das minhas obras, não é porque eu faço menos ou mais que Deus vai me amar. Não, é por graça a sua misericórdia, o seu amor. E eu preciso compreender essa graça, eu preciso ter esta fé em Jesus para não ser condenado. Eu preciso aderir de verdade esse Cristo, acreditar de verdade, crendo, confiando, dependendo, para que eu tenha a salvação. Porque ela está aí, é de graça, mas só que aí, né, se alguém te dá uma coisa de graça, tu vai ter que ir lá pegar e usufruir, porque senão tá lá o milhão da Mega Sena lá na tua conta, né, mas vai lá pegar não para te ver, vai ficar lá. E a gente precisa ter essa consciência dessa graça de Deus que é manifestada nas nossas vidas. Então vamos fechar um pouco nossos olhos para que nós possamos refletir como que está a nossa fé nesse Cristo, nesse amor de Deus que foi capaz de dar o seu Filho. E Ele deu o Filho para nós acreditarmos nele, para nós aderirmos a Ele. Ele não deu o seu Filho à toa. Ele deu o seu único Filho para acreditarmos nele de verdade, para seguirmos os seus passos. E seguindo esse Cristo, aí sim nós seremos salvos. Quer misericórdia maior que essa? Quer manifestação de amor maior do que essa? Tantas pessoas que esperam aí provas de amor, manifestações de amor. E nós temos tão grande manifestação de amor desse Deus que deu ali de graça para nós, o seu Filho. De graça para nós confiarmos, para nós dependermos dele, para nós aderirmos à sua pessoa, aos seus ensinamentos de verdade. Foi dado a nós. Mas eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso depender para que eu tenha essa salvação. E que diante das consequências das nossas infidelidades, dos nossos pecados, nós continuemos acreditando nesse Filho de Deus. Continuemos firmes nesse segmento, suportando as consequências, porque não foi culpa de Deus, culpa nossa, pelas nossas decisões, nossa falta de discernimento, a liberdade que nós usamos de maneira errada. Como eu sempre digo, nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas depois nós nos tornamos escravos dessas escolhas. Sempre vamos ser livres para as nossas escolhas, mas também sempre vamos nos tornar escravos das escolhas que fizemos. Que nós possamos escolher a Deus, que nós possamos escolher esse Cristo, fazer esse seguimento verdadeiro, porque se nos tornarmos escravos, seremos escravos dele. E os escravos de Cristo, eles não perecem, eles são salvos, eles herdam
a graça da vida eterna. Vamos pedir então essa força do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos herdar esta vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós possamos viver esta nossa fé nesse Cristo, para termos a nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça,